Ô Magno, a gente tá falando de luta aqui, eu queria saber se você é um cara que é da luta ou não, porque falando de mim assim... E um dos sonhos é você dar uma vida melhor para tua mulher e para teus filhos. O sonho é você conseguir uma moto, o sonho é você conseguir uma casa, o sonho é você pedir a tua noiva em casamento, o sonho é você poder fazer a diferença na vida das pessoas. Tá roubando a cena no UFC chamado Carlos Prates. Ele é considerado o Deadpool da nova geração, Magno. E aí galera, você que gosta do UFC ou do boxe? O Magno, ele é esse cara. Às vezes eu chego aqui, aí eu conto uma coisa só que eu pensei. Ele já monta um planejamento, aí ele já fala, você vai fazer dessa forma, pega um caderno e anota aí que você vai esquecer. Aí ele já faz o planejamento inteiro. Eu falo, Magno, mas era só uma premissa. Ele, não, mas vai desse jeito que vai dar certo. Tem gente que olha como um grande evento, eu olho como um entretenimento, aonde que muita gente está de olho. Eu olho como geração de emprego, como geração de network e olho também como várias oportunidades. Seja muito bem-vindo ao Na Veia, o podcast oficial do grupo Magnus Grill. Vocês estão bem? Hoje nós vamos falar justamente sobre o campeonato que movimentou essa semana. Nós estamos falando em UFC da Casa Branca, um evento aí que movimentou milhões de dólares e além disso milhões de emprego e claro, todo mundo estava de olho ali como fazer um bom negócio nesse evento. E você aí, você assistiu o UFC da Casa Branca? E olha que foi um evento que ficou na história. Então vamos conversar justamente sobre o UFC, como você dá uma direita ou uma esquerda, ou você pegar a pessoa de jeito. E pra gente falar sobre esse esporte, um cara que já fez o UFC, estamos com ele aqui, Jonathan Alves. Seja muito bem-vindo, meu amigo Jonathan. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. O Magno falou aí que eu já fiz, mas eu fiz online, Magno. Eu não vou lá, funciona nada. Eu não vou lá de jeito nenhum, você tá maluco, eu fiz online o meu. Galera, brincadeiras à parte, nosso episódio tá disponível agora no YouTube e também lá no Spotify. Se você é nosso ouvinte lá no Spotify, deixa nos comentários aqui pra gente saber. Deixa seu like, se inscreva também e como o Magno sempre fala, seja nosso sócio. Seja nosso sócio, que é muito importante, galera. Isso é igual ao UFC. Quando você dá um like pra gente, nós vamos muito mais longe. Quando você compartilha, a gente vira profissional. E quando você comenta, nós entregamos o que você está assistindo aí de melhor qualidade. E lembra, galera, você também pode deixar nos comentários o que você quer assistir aqui no nosso podcast, qual assunto que você gosta também para falar. E falando nisso, eu quero que você já deixe aí nos comentários qual horário que você assiste o nosso podcast. Se você assiste no Spotify ou no YouTube, na hora da manhã, na hora de lavar a louça, que nem nosso amigo Jonathan, ou na hora da academia, do jeito que eu faço. Não é isso, Jonathan? É isso, galera. Como o Magno falou, hoje a gente vai falar do UFC, o evento que movimentou aí a semana na Casa Branca. Era aniversário de Donald Trump. Libera o Estado de Hormuz, Donald Trump. Eu queria começar falando, Magno, você acompanha o UFC? É um esporte que é distante para você? Como que é o UFC na sua vida? Porque tem muitas pessoas que pensam que o UFC é só pancadaria, né? Mas existe um negócio milionário por trás da luta. Não, cara, é um negócio que ficou assim, virou uma febre, né? O UFC ali na época de 2000, 2010, quando surgiu ali, né, Jonathan? Não tinha como você não ficar por dentro da UFC. Porque primeiramente ele ficou falado negativamente. Muitas pessoas acabaram falando que o UFC era um esporte muito violento, matava as pessoas tinham problema na cabeça, como surgiu também quando surgiu o boxe ou outros esportes que tinham o contato, né? Tanto que nós tínhamos aqui no Brasil Maguila, né? Que o pessoal falava que ele foi um dos melhores aqui brasileiro, mas o UFC, voltando aqui de novo para o UFC, quando ele surgiu, ficou bem falado, eu acompanhei bastante, nós temos vários brasileiros aqui que se destacou muito lá fora, Jonathan, e além disso, quando cada brasileiro se destacava, essa notícia vinha mais forte. E eu lembro que eu cheguei a ficar até 1h da manhã para assistir uma luta de vários brasileiros aí também, dia de sábado, né, cara? Porque nós brasileiros, falou que é Brasil, falou que é esporte, nós estamos lá para torcer, né, cara? E a gente tava diferente. A gente tava falando antes aqui de começar, né, que pode ser campeonato de bolinha de gude. Tem um brasileiro participando, a gente tá lá torcendo. A gente tá chegando lá, né, cara? Porque a determinação do brasileiro, cara,
é fundamental. Não tem para ninguém, cara. O povo brasileiro, eu gosto demais do povo brasileiro, eu amo ser brasileiro, porque a dedicação deles é fora do comum. E você pode sempre reparar, Jonathan, qualquer parte do mundo que lança um esporte, você pode acreditar que tem um brasileiro lá, cara. Com certeza. E você estava falando dos brasileiros, aqui tem alguns exemplos aqui de grandes nomes aí do UFC, né? Como Royce Gracie, Anderson Silva, José Aldo, Amanda Nunes e Charles do Bronx. Eu queria falar um também que é da minha geração. Qual que é? E é um cara que tá roubando a cena no UFC chamado Carlos Prates. Ele é considerado o Deadpool da nova geração, Mário. Cara. Ele fuma, bebe, sai pra balada e no outro dia tá sentando a porrada em todo mundo lá. É um cara dedicado, né? Cara, ele é fora da curva, assim. Você vê, né, Jonathan? Hoje, você vê o que é evolução, né? Dos nomes que você citou, Jonathan, a família Gracie é uma das famílias tradicionais, cara. Tanto em São Paulo e tanto no Rio de Janeiro. Começou no jiu-jitsu, no karatê. Tem academia para isso, é franqueado também essa academia deles. E eles são campeões em todas as partes. Então você vê que são nomes que começaram lá atrás, e quando os Gracie começaram, foi na época que o pessoal falava que eram os bad boys, né, cara? Que é onde que arrumava toda a luta. Então cada parte, cada época eles davam um nome. E aí tem esse nome que eu quero falar pra você, que eu fiquei esperando pra assistir de madrugada. Foi muita luta do Vitor Belfort, né, cara? Que ele foi um dos primeiros, cara. Eu lembro quando ele se destacou, quando ele foi campeão, cara. Foi um negócio assim, assustador. Eu lembro, Jonathan, quando ele foi no Faustão, cara, pra divulgar a UFC, cara. Ele era novinho ainda. Foi um negócio assim, fora do comum. E além de tudo isso, cara, é muito bom quando você começa um esporte e você é referência. Eu lembro quando o Vitor Belfort foi referência, o José Aldo estava começando a se destacar. E quando ele foi campeão, cara, ele falou, cara, a minha referência é o Vitor Belfort. E aí depois vai passando, cada um vai ficando um melhor do que o outro, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, quanto mais você faz a mesma coisa, com mais repetição, você fica melhor. Então aí veio vários outros nomes, que nem você fala, Anderson Silva, né, cara? Foi Aí logo em seguida, quando veio o Anderson Silva, você vê que a UFC ficou muito mais famosa pelo jeito que ele implementou, né? Deixou mais popular, né? Principalmente aqui no Brasil, o Anderson Silva é uma lenda, assim, né? Sim, tanto que o Anderson Silva, ele transformou o UFC, além de lenda, ele entendeu como negócio. O Anderson Silva, ele foi contratado pela agência do Ronaldo. Cara, ele fez um clipe com a Marisa Monte, ele participou, ele é amigo do Steven Seagal, que onde que foi ele que aprendeu daqueles golpes, e o Steven Seagal falou para ele, cara, você é muito bom, mas tem alguns golpes aqui que você pode melhorar. E além disso, o Anderson Silva teve um outro negócio que ele usou como empreendedorismo. Ele entendeu que ele poderia crescer muito mais, tanto que aí ele colocou, ele mesmo se titulou como Spider-Man. Então você vê, ele era o Homem-Aranha da UFC, né, cara? Ô Magno, e o esporte ele não acaba quando você se aposenta, né? Você pode trabalhar em diversas partes, como por exemplo, montar sua academia, ser treinador, ser empresário de lutadores, que também é um negócio, né? Sim, porque o que acontece? Quando você tá bem amparado, Jonathan, vamos dar um exemplo do esporte do UFC, de alguns lutadores, como uma empresa. Uma empresa, você precisa ter regras, você precisa ter planilhas, você precisa ter direção e você precisa ter método para sua empresa poder crescer, senão você não sai do lugar. Isso é um padrão de cada empresa. É a mesma coisa o cara do UFC ou de qualquer outro esporte. Você vê, o cara, para ele entrar, Jonathan, no UFC, ele não acorda falando, acho que hoje eu vou lutar no UFC. Não, cara, existe um padrão para você entrar, existe um caminho a você percorrer. É um processo longo, assim como numa empresa, né? Sim. Eu ia, inclusive, perguntar para você, como que o cara faz para chegar no UFC, Magno? Então, existem algumas regras para você chegar no UFC, ou como em qualquer esporte. Como nós estamos falando sobre o UFC, um esporte milionário, que muitos lutadores ficaram muito bem financeiramente e continua fazendo isso como negócio até hoje. Você não acorda e fala, como eu vou ser um lutador de UFC? Existe algum esporte, por exemplo, tem pessoas que frequentam academia. Na academia, você pode reparar que muita gente que hoje é esportista, ele começou na academia. Ou incentivo pelo professor, ou o jeito de esporte que ele começou a gostar mais, por exemplo,
Fisiculturismo sai muito da academia, ou se na academia que você participa, se ele tem o Muay Thai, você começa ali a se interessar pelo UFC, pelo Muay Thai, porque são muito parecidos os treinos. Se você está na academia, você começa a andar de esteira, você começa a querer correr na rua, você faz uma tribo do que você quer ser e ali você começa a ser incentivado. E aí você começa a participar de pequenos campeonatos. Sim. Então você começa do Muay Thai e fala, pô, acho que eu tenho um jeito. Ali o seu professor fala, cara, eu conheço tal academia. Então tem várias pessoas hoje lutando, aprendendo e lutas pequenas para você chegar. Vou te dar um exemplo, Jonathan. Eu gosto muito do Sérgio Bertolucci, eu já falei dele aqui várias vezes. Ele é um cara treinador de educação física e ele lutou uma luta de boxe, cara. Treinou durante um ano, ele levou uma surra. Mas se desafiou, mas né? se desafiou. Então é no desafio que faz você chegar. Não é todo mundo que vai ser o Anderson Silva, ou o Charlie Bronx, né? Ou o Aldo Ribeiro. Mas se você vai chegar nos teus sonhos ali. Aí, você sabe por que um esportista vira profissional? Não. Porque ele entende que ali é uma empresa, e a empresa é o corpo dele. Sim. É tanto que quando a pessoa chega para ser um campeão, ele fez o que ninguém fez, ele seguiu a regra, ele passou dias sem dormir, ele comeu regrado, ele fez tantas horas de academia, ele pulou corda, ele andou de bicicleta, ele correu, ele lutou, ele apanhou pra caramba, o treinador falou que não tava, volta de novo. Tem um trecho pro Anderson Silva acertar aquela pernada dele e ir e voltar. O Steven Silver ficou mais de meses. Tá errado, abaixa menos, sobe mais, abaixa menos. Então por isso que ele foi destaque como qualquer outra pessoa. Então no esporte, a disciplina e a persistência é onde que vai levar você a num show desse aí para poder fazer o teu esporte pro próprio Donald Trump, né? E muita gente acha que a luta ela é só um show ali, né? Como, sei lá, o circo, por exemplo. Mas existe uma visão empresarial que Dana White entendeu que golpes só são golpes, mas contar histórias trazem emoção e você pode levar isso para vários países, né? Porque, por exemplo, tem vários lutadores e cada pessoa que assiste gosta de um lutador pela história de vida do cara. É isso mesmo, porque tudo é história. O UFC, a luta, ele é um caminho, Jonathan. Então tem pessoas que são tão dedicadas, quantas pessoas aí do norte, do nordeste, passando dificuldade, viram o esporte como uma solução e venceram na vida. O caso do Popó, por exemplo, que é da Bahia, né? Um cara que mudou de vida através do boxe, se tornou uma lenda, é referência e ainda hoje está lutando. Continua lutando porque ele entendeu o que é a parte do esporte. E além de tudo isso, da história, tudo vira um negócio. Então, a pessoa venceu na vida, a história dele é maravilhosa. Então, todo mundo começa a torcer para ele. Os empresários entendem que isso é um negócio, então toda luta você vê lá vários empresários, vários mega empresários, multimilionários ali, empresários fazendo um empreendedorismo ali. Então ou ele patrocina, ou ele está perto, ou ele tem um contato, ou ele quer conhecer alguém. Então por isso, como diz as pessoas por aí, pessoas precisam de pessoas e você precisa estar alinhada com pessoas no mesmo pensamento que você. Porque uma luta, Jonathan, ela vai durar no máximo 1 hora. E ali, quando você chega num entendimento desse, você chega 3, 4 horas antes. Eu vou dar um exemplo de uma luta que ela ficou muito famosa sobre empreendedorismo e sobre todo mundo queria ter contato com alguém. Quando o Mike Tyson ele foi preso, Jonathan, e ele saiu, fizeram uma luta. Só que não era a luta do Mike Tyson que saiu, era o tanto de pessoas que estavam lá. Então lá você via todo tipo de cantor, você viu todo tipo de lutador, tinha nomes, tinha todo tipo de nome. A economia movimenta muita gente de vários setores. De vários setores, porque ali o que acontece? Você gera muito emprego. Quando você gera muito emprego, você precisa de algumas empresas que você quer ter contato com alguns empresários desses e vocês estão junto ali. Então ali a gente tinha Michael Jordan, que todo mundo queria estar perto do Michael Jordan na época. Will Smith, ele estava se levantando naquela época, estava se revelando, estava lá. Cara, tava o Nixon, tava várias celebridades. Só que teve um porém
por isso que é bom você estar sempre antes do horário, para você não perder o acontecimento no horário certo. Magno, quando você fala que gera vários empregos o UFC, a gente não está falando só dos caras que tá lá no ringue se estapeando ali, igual as pessoas falam, né? A gente está falando de produção, de segurança, hotelaria, transporte, equipe médica, tecnologia, marketing, vendas, são milhares de empregos indiretos e diretamente que o UFC traz para a economia do país. É porque tudo está interligado. Então, quando eles preparam uma luta, que eles não preparam do dia da outra, tem um processo para acontecer essa luta. Exato. Enquanto isso, eles começam a preparar a economia para isso. Então, nesse caso da Casa Branca, eles fizeram já fazem 8 meses, já estão planejando. Então, esses 8 meses, eles procuraram. Aí voltamos de novo para o empreendedorismo, galera. A empresa que estava preparada para a limpeza, a empresa que estava preparada para fornecer a comida, a empresa que estava preparada pela segurança, pelos a empresa, hotéis, né? Os hotéis, a organização, os hotéis que estavam com autorização, os hotéis que ia ser indicado, os empresários que estão envolvidos, o convite para quem que eles iam mandar, quem que eles iam chamar, quem que era o lutador, quem que era o empresário, cara, tudo estava relacionado com o único objetivo, fazer um entretenimento com várias pessoas, valendo milhões de dólares, várias pessoas com o mesmo objetivo, elevar a marca UFC e tirar um aproveito disso. É tanto que quem estava lá nesse UFC da Casa Branca, Jonathan, tava o dono do Facebook, tava o João Adib da CIMED, estava lá, era aniversário do Trump, tinha o Thales Gomes, estava lá, várias outras pessoas famosas. Quantos brasileiros estavam lá? Ou eles só estavam lá para ver o Trump? Eles estavam lá através de negócio. Mike, no UFC é muito network também, literalmente, né? Cara. Talvez tem pessoas que nem assistam a luta. Exato. Se você vê todo... Deixa no comentário, galera. Se vocês assistiram ou não essa luta. Vocês veem que pessoas chegaram lá 3 horas antes. Então, quantas pessoas do youtuber estavam lá para filmar? Quantas pessoas... influenciadores que estavam lá para filmar. Então, tudo voltamos de novo no negócio. Os caras lá tomaram as porradas, lotaram as porradas, ganharam as suas bolsas de valores, que não foram pouca, né? Porque foram prêmios muito válidos, mas o importante de tudo isso foi o network e o que gerou de conteúdo lá na frente. Os que saíram campeões vão ter contratos milionários. Os que perderam, teve pessoas que gostaram e vão deixar eles melhores, porque a luta não acabou na Casa Branca, ela vai ter o próximo evento e quem perdeu pode se destacar no próximo evento. Você falou desse exemplo aí, eu queria falar do Ruff, que foi um brasileiro que ganhou, eu acho que foi a 3ª ou a 4ª luta, e ele ganhou, e aí ele deu um puta discurso emocionado, assim, porque ele queria pedir a esposa, a noiva dele em casamento. Uau. E ele não tinha o dinheiro. E aí, com essa luta, acho que ele ganhou $200 mil de Uau. bônus pelo nocaute. Aí ele se declarou, pediu ela em casamento e falou: amo a festa, eu já garanti aqui. Uau. Então, olha como o esporte transforma vidas e gera realmente várias oportunidades, cara. O esporte, Jonathan, ele tá interligado para todas as coisas, parte da sua vida. Olha o que você acabou de falar. O Ruff, ele mudou a vida pelo um esporte que ele possa ser que ele está dedicando essa luta desde o começo, quando ele foi instalado. Ele abriu mão de muita coisa para poder ganhar essa luta. Ele tinha um objetivo. O objetivo era ganhar a luta, pedir a noiva em casamento e ter o dinheiro da festa. Então você vê que a disciplina dele e a dedicação fez ele realizar um sonho. Além desse sonho, ele se destaca entre os lutadores e vai ter uma outra reviravolta, mas ele só conseguiu por causa da disciplina e do objetivo. Isso é a mesma coisa do empresário. O empresário, ele vai se destacando mês a mês, mas sempre atrás do objetivo dele. Então, eu vou deixar algumas perguntas para você que está me escutando. Qual que é o teu sonho grande, pessoal? Qual que é o seu sonho grande da sua empresa? Qual foi a última vez que você arriscou
para você levar a tua empresa para o próximo nível? E qual foi a última vez que você lhe deu um grande presente? E agora vai essa pergunta que ela é matadora, eu gosto muito dela. Qual foi a última vez que você lutou para você alcançar um sonho e conseguir ele? O gosto da vitória é muito boa. Então é o exemplo do Rufo agora, ele ganhou o gosto dele, o gosto dessa vitória é excepcional. É um sonho realizado. Então, para nós empresários, você empresário e microempresário, cara, acredita, faça essa pergunta para você. Qual sonho grande? Você pode ter 2 funcionários, você que está me escutando agora pode ter 2 funcionários ou 10 funcionários, mas acredita que você tem um sonho grande. E esse sonho grande, só você sabe qual que é. Mas tudo isso você precisa arriscar. Você precisa cair dentro lá do ringue para ir para porrada atrás do teu sonho. Mas porrada, quando eu digo, é o que o cara da UFC fez. Disciplina, entender o processo, fazer o que o professor mandou. Nós empresários, nós somos nossos próprios professores, mas nós empresários tem que ter alguém também para aconselhar a gente. Talvez até o teu próprio colaborador, se você tiver 3, 4 colaboradores. Você que tem 10, 15 colaboradores, eu imagino que você deve ter até um gerente. O gerente também vai te ajudar a você se melhorar no que tem que melhorar na tua empresa, desde que você aceite o conselho das pessoas. Então isso é muito importante, galera. Ô Magno, a gente tá falando de luta aqui, eu queria saber se você é um cara que é da luta ou não, porque falando de mim assim, cara, eu sempre perdia todas as lutas que eu participava, e é impressionante. Então, pra você que pratica um esporte e você não quer ser um atleta, é importante você pelo menos ter noção de desviar de um soco, né? Cara, essa pergunta ela é fantástica, porque é o seguinte, ó, vamos por etapas. Vamos falar nós homens, né? Nós garotos. Quem gosta, já tem pessoas, Jonathan, que nasce pronto para a luta. Eu lembro quando eu era eu nunca fui de briga, tá? Primeiro eu vou te responder, depois eu vou falar. Eu nunca fui de briga. Briguei poucas vezes. Poucas vezes que eu briguei, eu apanhei, tá? Mas eu sempre saía correndo, sempre escoviava. E aí depois... Só apanha quem fica, né? Só apanha quem fica ou quem mexe com alguém também, né? Vai chamar o cara de folgado. E eu lembro, cara, eu cheguei nessa conclusão que quem gosta de briga já nasceu pronto. Eu conheço, vou contar 3 casos rapidinho. Na escola, na 5ª série, tinha um cara chamado Cebolinha. Cara, esse cara ele era bom de porrada, velho. Ele não tinha uma, ele saía defendendo todo mundo, porrada pra todo lado. Eu tenho um cunhado, velho. O cunhado era bom de porrada também. Esse meu cunhado ele só acertava no nariz, cara. Um cara foi roubar minha irmã, velho, mas ele destruiu o cara na porrada, velho. Acabou. E ele nunca fez luta. Tem uns caras que já nascem. Não, nunca fez, já nasce, já era bom de luta mesmo. E aqui na rua tem um moleque também, aqui na rua que a gente mora, tem um molequinho aqui, que é um moleque que sai dando porrada em todo mundo. Então pessoas já são bons de porrada. Mas a boa parte da luta, agora falando coisa séria, ela é muito importante, Jonathan, para cada momento da tua vida. Uma é para você se proteger, outra é para você proteger a tua família por algum momento que precisar. Então tem defesas pessoais hoje que está bem aberto sobre isso, academias fazendo isso para você se defender. Então tem luta pessoal para mulheres, principalmente para mulheres, aprender a lutar para se defender desses homens idiotas que ficam batendo nas mulheres, mulheres se defendendo, isso é muito bom. Luta pessoal para crianças, para adolescentes, para poder se defender, luta para homem para poder se defender, tanto que você vê hoje tanto a UFC, capoeira, karatê, o Muay Thai, cara, tá muito em alta. Teve um caso, Jonathan, faz mais ou menos uns 15 dias, um homem invadiu um apartamento e a mulher, ela lutava o Muay Thai e Karatê. Primeiramente, ela sobreviveu por Deus, mas a arte marcial foi o que salvou ela, cara. Mobilizou o cara ali. Não, ela mobilizava, o cara lutava, ela conseguiu fugir do cara, chamar os vizinhos e ela foi salva por isso. Você vê que muitas policiais hoje, por elas saberem lutarem, elas se defendem, e muitas mulheres hoje, que eu gosto muito, cara, eu gosto quando eu vejo as mulheres dando um pau nos homens, cara. Eu falo, vai, seus otários. Então eu gosto muito disso. Então é muito importante, você tá aí, se você não faz uma luta para defesa pessoal, procure, que é muito importante. Eu, quando era jovem, falando de luta, eu lutei capoeira, fui até a faixa azul,
Só que aí depois eu fiquei meio com a coluna meio torta, hoje eu não consigo jogar mais. Aqui em cima, Jonathan, tem uma academia de eu passei de lá capoeira. ontem e tava rolando. Eu acho muito legal, cara. Galera, eu vou fazer um vídeo, eu vou levar essa turma, vou pagar o mal, vai todo mundo. Vamos fazer uma aula lá. Vou lá fazer um network com ele. Seria ótimo. Eu passei lá ontem e tava cheio. Isso, tava lotado. E aí você falou uma parada que também eu queria frisar aqui, que a maioria dos esportes de luta, eles frisam muito que é para você aprender, não é para sair batendo em todo mundo, né? A arte, ela ensina você a saber o movimento e você só se proteger. É tanto que tem lutas que é tida como crime se você usar sem necessidade dela. Você pode usar ela para se defender, mas você não pode usar para você se amostrar. Isso é dito como crime. Eu vou dar alguns exemplos aqui, Jonathan. A minha filha Gabriela, ela lutou karatê. Ela lutou por 4 anos. A minha filha ela era grande, né? Ela era diferente, ela não lutava com as mesmas pessoas da idade dela. E uma vez nós fomos num campeonato que ela foi campeã, o pai do menino, sabendo da luta, ele ficava incentivando para ele bater na minha filha em outras partes. E o professor puniu o menino por causa do pai dele. Olha isso, o exemplo de casa dando um mau exemplo. Mau exemplo. E o meu professor de capoeira era o mestre Miranda. Conhecidíssimo aqui no Pressara, não sei se ele está vivo ainda, mas o mestre Miranda, ele era exemplo, ele nunca arrumou uma briga, e ele era professor de capoeira, nosso professor de capoeira. Então, a defesa pessoal é para você de fato se defender, não para você sair batendo aí em todo mundo. E infelizmente tem pessoas que, enfim, né? Mas o importante é você ter de fato a defesa pessoal, para quando um cara vir, você descer o pau no cara e eu ver na internet você batendo e eu dar risada. Ô Magno, e aí você vê também que o esporte de luta, assim, por que grandes empresários sempre praticam uma luta? É por causa da disciplina? Tem vários. Eu comecei também a fazer luta, Jonathan, depois que eu entendi essa parte. Todo empresário, ele precisa estar com a saúde em dia justamente para poder se defender. Alguns empresários, 90% dos empresários, ou eles lutam boxe, ou eles lutam Muay Thai, ou eles lutam algum tipo de luta, ou tiro, ou jiu-jitsu, né? Ou defesa pessoal, autodefesa pelo carro, o carro é blindado, porque infelizmente, em qualquer momento você está sujeito a acontecer alguma coisa. Então eles fazem isso, primeiramente o esporte é para ter mais saúde, porque quando você vira empresário, olha isso, cara, você precisa ter uma boa saúde até você alcançar o teu objetivo e depois você precisa ter saúde para você aproveitar o teu objetivo. Sim. Então se você acaba a tua saúde, você alcança o objetivo, mas você não desfruta dele. Então por isso que você precisa, na verdade precisa nada, faz quem quer, né? Então no meu caso, eu vou nessa história que eu aprendi com esses caras. Então eles falam, pratica esporte, cuide da sua saúde. Por quê? Quando a tua empresa dá bem, você vai ter saúde para você desfrutar do que ela vai lhe dar. E eu vou contar a história do Abílio Diniz, quando ele foi sequestrado. O pessoal falava assim, Abílio, você precisa ter segurança. E ele falava, não, você fazer todo esporte até ele ser sequestrado. E no sequestro dele, ele não pôde usar o que ele sabia, porque senão os caras matavam ele. Sim. Entende? Então, assim, tudo isso, vários empresários, 90%, até 98%, praticam esporte, pratica tiro, aprende várias coisas justamente para poder se defender. Por algum motivo, se vier precisar desse momento que espero que ninguém passe, né? Porque não é um momento agradável. Magno, a gente estava falando aqui sobre o UFC gerar muitos empregos indiretos. Eu queria que a gente falasse também sobre o que o UFC e o evento representa no mundo digital, né? Porque o UFC, além de estar em vários países, é uma cobertura completa, tá em streaming, tem patrocinadores. Eles começam a vender um produto um mês antes do acontecimento para fazer um pacote mínimo de 3 meses. Então, o tanto que movimenta isso. E além disso, além desses streaming tudo, todas essas televisões, todas essas operadoras fazer esses pacotes, vem a parte dos influencers. Essas lutas também são divulgadas por vários influencers. Esses influencers, eles começam a divulgar a luta 2, 3 meses antes. Vai aquecendo. Quando você aquece o teu produto antes do acontecimento, você gera um desejo. Então todo mundo quer estar lá. Todo mundo começa a se preparar. Vamos supor, se um empresário quer estar nesse UFC, se ele soube 3 meses antes, ele se programa a agenda dele para ele não chegar em cima da hora.
porque tá valendo muita coisa em jogo. É a mesma coisa que as televisões, os canais pagos, eles justamente fazem tudo isso para você poder ganhar. E aí tem uma outra parte. Somente uma é exclusiva, que é a TV aberta, e as outras são todas pagas. Como a gente quer assistir, acaba lá caindo tudo no mundo do negócio lá, para fazer um pacote mínimo de 3 meses. Então, assim, eu acho fantástico essa jogada. É uma coisa que eu aprendo muito, que eu trago para dentro da minha empresa, porque tudo é aula, tudo você aprende, né? E tudo você melhora cada vez mais. Tem uma coisa que eu gosto muito, né? A pessoa fala, eu sou muito bom. Eu sei que você é, mas tem gente melhor aí, ganhando dinheiro, e você não tá por dentro do negócio, vai ficar fora aí do próximo ótimo negócio que está nascendo. Ô Magno, você tava falando aí dos streams, né, que mandou a mensagenzinha, eu recebi a mensagem da Paramount, que é a que faz o UFC, né, aí eles deram uma promoçãozinha lá, eu acho que era 29 e pouco por mês. Aí você tinha 7 dias grátis, aí eu assinei, assisti os 7 dias e cancelei. Ai, cancelou. Você tem que saber jogar o jogo também. Tem que saber jogar o jogo. Agora você vê, eles tentaram vender mais um pouco. É que você esperou até o último. Tem muita gente que faz isso mesmo, porque eles já dão isso mesmo, já dão grátis. Sim. Mas só que sabia que tem um número para isso, Jonathan? Eu quero que você deixe no comentário se já aconteceu isso com você. Você assina um produto por 7 dias grátis para experimentar, e quando você vai cancelar, você esquece. Sim. Aí já pega o cartão. Muito. E aí você não pode cancelar. Aí você espera mais um mês. Aí chega no outro mês, você esquece de novo. Então, para você ver, olha só como é. Ainda bem que você ficou esperto. É porque eu assinei porque eu queria só assistir aquela luta. Mas isso que você falou é uma dor que eu passo, porque eu assinei um aplicativo já tem uns 4 meses que eu sempre esqueço de tirar ele de lá. Entendeu? Agora, deixa no comentário, você também é desse, você assina para ter os 7 dias grátis e depois você esquece. E tem uma dificuldade para você apagar isso aí, hein, cara? É verdade. Todos os meses aparece a notificação do aplicativo e fala... Aí todo mês eu prometo, mas eu vou conseguir, vai conseguir. Galera, vocês estão gostando do papo? Tá muito legal, né, mano? Tá bem divertido. E aí, galera, você que gosta do UFC ou do boxe, tá legal aí? Deixa no comentário se tá gostando do nosso papo aí, galera. Eu já queria puxar, vocês estão vendo desde o começo, passando um videozinho lá na nossa telinha de recados, é o nosso patrocinador, tá saindo muito conteúdo lá na Magnus Grill. Magno, fala um pouquinho mais dos conteúdos. Galera, dá uma olhada, esse aqui foi o conteúdo que a gente chama do diário de gravação, que nós fizemos lá no Joel J, no podcast ao vivo, que eu fui lá assistir, ele tava fazendo com Flávio Augusto. Então, olha que legal, conta um pouquinho também sobre isso aí, Então, o que acontece? A gente acaba levando o nosso dia a dia hoje para vocês aí acompanhar, que tem alguma dificuldade de nos ver ali no Instagram, no Stories durante o dia. Então, nós estamos fazendo um diário de gravação. Nós já devemos ter ali uns 10, 12 vídeos ali no YouTube. Então, isso aqui é o que você está assistindo, foi o que aconteceu faz uns 15 dias que eu assisti lá. E por isso, eu mesmo produzi esse conteúdo lá, trouxe para cá. O Jonathan fez toda a magia. E você que está lá, já corre lá, já vê, procura aí, da Magno com Joel J no podcast. É muito legal, é um conteúdo de qualidade. E é muito bom você escutar lá, porque o Flávio Augusto, ele fala o seguinte, nenhum empresário gosta de empresa fofinha. Isso é a mesma coisa que o UFC. Se você entrar lendo para ser fofinho, meu amigo, os caras vão arrebentar a tua cara, Jonathan. Ô Magno, qual foi o principal insight que você tirou dessa palestra que você foi? Porque era só o Joel e aí você descobriu que o Flávio tava. Eu vou explicar, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu falei nesse vídeo, tá? Mas eu já vou te falar o que eu falei no vídeo e você corre lá e assiste. Eu vou fazer um treinamento desse que o Joel fez. A intensidade do Joel foi 100% gratuito. E qual foi a finalidade dele? E foi um insight que eu peguei, Jonathan. Ele fez um evento para 2.000 pessoas. Esse evento ele começou às 5 horas da manhã, com 1h30 de treino lá na academia que o Joel frequenta. Também 100% gratuito. Deu 1.200 pessoas lá. Lá, qual foi a tarefa e um site que ele falou? Galera, eu comecei a fazer flexão já fazem 2 meses. E por que eu comecei a fazer flexão? Justamente com esse site do Joel. Nós estamos desafiando o nosso corpo a produzir e ter mais forças e a gente tem mais energia durante o dia. E a flexão, vai chegando uma hora, você cansa tudo que você não tem mais braço.
Mas se você persiste, você vai alcançando o teu objetivo. E nesse dia, o insight dele qual que era? O Joel, ele vem de um movimento sempre do esporte. Então ele fala sobre alta performance. Ele já fez umas 5 vezes esse tipo de evento. Ele fez um dos maiores eventos de pedalar. Ele fez um dos maiores eventos de nado na praia, quando ele morava em Santos. Ele fez um maior evento de triatlo, que ele juntou várias pessoas. E agora ele fez isso de flexão. E a reflexão de tudo isso, o insight, não porque foi gratuito tudo isso, mas foi o significado de tudo isso. O corpo dói, você não tem mais braço, você não tem mais perna, mas você persiste. A recompensa depois é um corpo melhor, você perde peso, uma saúde melhor e a disciplina que você vai ter. Porque você fazer 1h30 de flexão, galera, eu vou falar para vocês, não é fácil, dói demais. E aí ele usou várias técnicas que como você ia terminar o treino. Então, por exemplo, se você não conseguiria fazer 20 minutos de flexão sem parar, você faria 5 minutos de flexão, parava e você fazia prancha. Então você fazia com os braços a flexão, depois você vinha com prancha. Se você não aguentasse fazer prancha, você fazia... Você ficava imóvel, você fazia um movimento parado lá. Você não conseguia fazer esse movimento, você fazia agachamento. Então ele dava várias dicas de como você não ficar parado. Então qual foi o insight disso? Para mim chegar e acompanhar esse treinamento, Jonathan, que eu não consegui fazer 1h30 inteira de flexão, eu fazia flexão, chama isometria. Então eu fazia isometria, eu fazia prancha, eu fazia agachamento e aí cada hora que ele parava para descansar, ele dava um insight. E aí ele falou que aquele treinamento é igual a uma empresa. Talvez você não vai aguentar o processo até o final, mas você pode mudar o jeito de fazer o processo. Então ele falava, se a gente não conseguia fazer a flexão, a gente fazia isometria. Se não fazia isometria, você fazia agachamento. Se você conseguia fazer agachamento, você fazia prancha. E isso é a mesma coisa que a tua empresa. Vai ter momento que você vai falar, não estou conseguindo. Cara, mas acha uma outra solução. Só não desista. E o objetivo era terminar 1h30, independente de qual treinamento seria. O importante era você não ficar parado. E quando a gente chegou à tarde, Jonathan, nesse treinamento, ele veio com outro insight maravilhoso. Na verdade, não foi ele, foi o Flávio, que isso para mim ficou marcado. O Flávio falou assim, olha, o empresário, ele não quer uma empresa fofinha, ele quer uma empresa que dá lucro e que diminui a despesa. Porque se nós, eu falo muito isso aqui, mas se nós não ficar de olho no caixa, a gente pode quebrar. Uma empresa fofinha é você aceitar tudo que lhe dão. E você também vai quebrar, porque a tua empresa não vai ter regras. Você não precisa ser um capataz, mas você pode ter uma firma boa, rentável, que todo mundo gosta de trabalhar e todo mundo produz. Então, o grande insight foi isso. E lembrando, galera, em nenhum momento, ele fez um pitch de venda, cara. Que é o que as pessoas acham que vai acontecer, né? Eu queria te perguntar isso, por ter sido um evento gratuito, foi a mesma entrega de um evento pago? A mesma entrega. E outro insight lá da mesma entrega, ele fala assim, ó, eles montaram um projeto, Jonathan, em 2022. Eles esperaram o projeto até em 2025 para colocar. Então eles usaram a paciência, a persistência, olhar o projeto, até achar o sócio certo, o investimento e fazer acontecer. Nós, pequenos empresários, médio empresário, isso é um grande exemplo que nós temos que pegar. Eu vou deixar uma dica aqui, galera. Nós não temos a audiência do Joel e do Flávio. Nós não temos a quantidade de funcionário do Joel e do Flávio. Nós não temos o tanto de dinheiro que eles têm. Mas nós temos uma coisa que todo mundo tem, que é o que eles falam, e a gente aprende muito. Não está sobre o dinheiro, está onde que você quer chegar com teus sonhos e aonde que você vai realizar ele com a tua persistência. Porque você pode ter o sonho, hoje você tem 2 funcionários, amanhã você tem 4, amanhã você tem 8, depois você tem 10, tem 20, tem 30, você vai chegar onde que você quer. Aqui a gente começou, era eu e a Cris e Jesus, depois ficou eu, a Cris e Jesus e minha mãe, e assim gradativamente você vai tendo um processo.
Mas o melhor de tudo isso é você não desistir e entender que você é capaz, que você que está me escutando, você tem uma força enorme, a mesma força de um cara que vai entrar no UFC para levar uma porrada. Mas você vai levar essa porrada pelo único objetivo, que é os teus sonhos. E um dos sonhos, às vezes, é você dar uma vida melhor para tua mulher e para teus filhos. O sonho é você conseguir uma moto, o sonho é você conseguir uma casa, um sonho é você pedir a tua noiva em casamento, o sonho é você poder fazer a diferença na vida das pessoas. Porque o empresário, Jonathan, eu vejo pelo empresário que eu sou, chega uma hora, cara, é tão legal você ver um funcionário teu, cara, um colaborador realizando um sonho, é tão gratificante que você foi capaz de mudar uma vida de uma pessoa, né? Através das suas ideias e do seu ideal, né? Você montou uma empresa para crescer os negócios da sua família e você transformou várias famílias através do seu trabalho, Magno. Literalmente. Então, você que está escutando a gente, galera, você pode transformar a vida também. A tua missão é essa, a nossa que é transformar a vida através do nosso trabalho, que é da Magnus Grill. Então a gente entrega o melhor, trazendo muita gente aqui. E claro, tudo isso só é válido, só é feito porque eu acredito no meu sonho e os meus colaboradores acreditam na Magnus Grill cada vez mais, que são eles que me incentivam cada vez mais e cada vez mais a gente muda de patamar porque o nosso colaborador está literalmente alinhado com o nosso crescimento. Jonathan. Ô Magno, e quando você fala de ajudar os seus colaboradores, a gente não está falando necessariamente em coisas materiais, não. Né? Às vezes você chama um de nós para conversar, você me aconselha muito, você Sim. aconselha muito todo mundo que está aqui, né? E às vezes uma palavra que você fala muda o nosso dia, cara. Cara, literalmente, eu aprendi eu tenho alguns exemplos, gente, de empresários que depois eu olho muito com outras visões e descobri que ele acaba sendo um microempresário aos olhos do Brasil, né? O antigo empresário que eu trabalhava no açougue, Jonathan, o nome dele era Cláudio, eles eram 4 sócios. Era o Júnior, o Paulo, o Cláudio e o Márcio. Dentro dos 4, eu queria ser 2. Eu queria ser o Paulo e queria ser o Cláudio. Cara, o Cláudio e o Paulo, eles davam cada conselho, Jonathan, para cada um dos açougueiros. Qualquer coisa que a gente ia fazer, se a gente perguntasse para eles davam a direção certa. E além de dar a direção certa, Jonathan, eles entendiam cada problema que o colaborador passava. E eu falo, mano, é tão simples ser que nem eles. E eu era entregador de bicicleta deles. E eu lembro uma vez que o meu irmão Cláudio e o Said, que era outro gerente, eles iam comprar uma casa. Cada um ia comprar uma casa. E eles foram falar com o Paulo. Na época, o meu irmão Cláudio tinha uns 5 anos de empresa e esse Said tinha uns 15. O Paulo deu todo o dinheiro pro Said que faltava e descontou no tempo de casa que ele tinha. Emprestou dinheiro pro meu irmão Cláudio que faltava e descontou em pequenas parcelas no mês. O meu irmão Cláudio pegou essa casa, foi a casa quando ele casou, e esse Said, ele montou um material de construção. Eles ficaram o meu irmão Cláudio ficou por mais 25 anos na empresa e o Said ficou por mais 5 anos. Até hoje, o meu irmão Cláudio e o Said são gratos aos dois. E isso, eles não fizeram só com essas 2 pessoas, são exemplo. E fora os outros colaboradores. Então eu vejo muita empresa que faz muito isso. E eu trabalhei numa empresa, Jonathan, olha só o que é uma empresa quando ela pensa no colaborador. Eu trabalhei numa empresa que ela chama Companhia Paulista de Energia Elétrica. Essa empresa existe até hoje. E sabe, eles tinham um fundo chamado Montreal. Então eles descontavam, tem até hoje, viu galera? Porque eu ainda tenho contato com eles lá. Eles chamam Fundo Montreal. Então quando eles descontam uma parcela para a sua aposentadoria, que é esse Fundo Montreal, aí fora os outros benefícios. E quando você sai da empresa, você tem um segundo fundo de garantia. Olha que legal. Cara, é um negócio assim fenomenal. E outras empresas grandes fazem isso também. Tem empresa que paga o 14º salário, tem empresa que divide o lucro com os colaboradores. Sim. Então eu tento fazer isso. Então hoje quando vocês verem do jeito que eu trato vocês, são referências de empresários que eu tive e tenho até hoje. Então por isso que eu sempre tento entregar o melhor para vocês, dentro da minha possibilidade, dentro do nosso crescimento da empresa, para todo mundo crescer na mesma sintonia, né? Ô Magno, e é importante o dono da empresa conhecer cada colaborador, né? Porque quando você conhece a personalidade de cada um,
você consegue aconselhar melhor, você já sabe como falar com fulano A, com fulano B. Literalmente. É muito importante você entender o seu colaborador para que você traga a solução, talvez que ele nem saiba, né? E você tá vendo ali. Porque quando você sabe de um sonho de um colaborador seu, Jonathan, você consegue realizar ele. Não é que você vai lá pagar o sonho e dar para o colaborador. Não é isso. Hoje, se você para e escuta um colaborador, nós que somos uma empresa pequena, se nós não escutamos um colaborador, cara, a gente não entende o que está acontecendo na empresa. Eu queria falar só um exemplo rapidinho aqui, que o Magno, ele é esse cara. Às vezes eu chego aqui, aí eu conto uma coisa só que eu pensei. Ele já monta um planejamento, aí ele já fala, você vai fazer dessa forma, pega um caderno e anota aí que você vai esquecer. Aí ele já faz o planejamento inteiro, eu falo, Magno, mas era só uma premissa. Ele, não, mas vai desse jeito que vai dar certo. Por que tem que ser assim, Jonathan? Porque é muito bom quando o colaborador dá bem. O colaborador, ele trabalha mais fácil. Sim, sim. E é muito bom quando o colaborador sai da empresa e fica muito bem lá. Cara, quando ele te encontra lá, ele é tão grato, sabe, exato. cara? E não é sobre dinheiro, não ajudei dinheiro. Foi só uma conversa, porque às vezes um colaborador, ele não tem acesso a um outro empresário com uma cabeça. Dentro da empresa ele tem. Você vê, tem empresas, eu gosto muito de dar exemplo do velho da van, ele faz muito isso. Ele pega colaboradores e, vamos supor, porque toda empresa tem uma fofoquinha, né? Sim. Ou tem um grupo. Se não for assim, não é empresa. Não é empresa. Então, vou dar exemplo. Ele ajudou uma família, Jonathan, lá de Minas, da empresa dele. O pessoal, na chuva lá de Minas, arrastaram. Só que os colaboradores não contou para ele. Mas contaram para outras pessoas. Outras pessoas contaram para o gerente contou para o velho da van. Ele foi lá, cara. Ele não conseguiu ajudar a pessoa comprando uma casa nova. Ele conseguiu dar 20 mil reais. Aquilo muda a vida da pessoa. Sim, com certeza. E o trabalho dele, a empresa dele, transformou a vida daquela pessoa. Então você que está me escutando e eu aqui, que também vale para mim, nós podemos mudar muita vida, mas muita. Então é muito importante sobre isso, é muito importante você ter literalmente o olho para tudo. É a mesma coisa que quando você pega a luta do UFC. Quantas pessoas, Jonathan, veio do nada e teve a oportunidade de lutar na UFC e cresceu e mudou a vida dele. Exato. Então isso, galera, é mais do que exemplo para nós. Nós podemos só olhar isso como uma luta de entretenimento de porrada, mas sim de uma luta que vai mudar vidas, que vai mudar pessoas, cara. E quando você muda... eu lembro uma vez o cara falou assim para mim, falou, Magno, no dia que você conseguir mudar uma vida, Magno, você vai sentir o cara mais feliz do mundo. E parece que vicia, né? Porque você Cara, quer fazer cada vez mais. Bom, velho. Eu vejo meus colaboradores crescendo, montando as empresas, fazendo... Cara, eu fico muito... Eu vejo as pessoas que pedem conselho. Esse dia eu me emocionei naquele vídeo. E eu imagino, eu nem sou uma pessoa grande. Imagina quando eu tiver grande, cara. Que nem esses caras que falam, pô, ajuda tanta instituição, cara. É um negócio maravilhoso, não tem preço. E isso, cara, só vai através do quê? Dos teus sonhos. Eu tenho um sonho, tenho o meu sonho grande, eu tenho o meu objetivo grande. Você tem o seu sonho grande, seu objetivo grande. O Jonathan tem o dele, o Guilherme que está aqui tem um sonho grande dele. Meus outros colaboradores têm um sonho grande dele. E você que está aí, que tem um sonho grande, não desista. Manda aqui nos comentários qual que é o teu sonho grande. Não é isso, Jonathan? É isso. E anota no caderno dos sonhos, né? Estamos chegando no final de um episódio. Pô, já, meu. Cara, deixa eu ver. Nossa, o tempo voa, mas... Deu 1h15. Exato. As câmeras já estão descarregando mais uma vez, galera. Vamos ter que trazer umas 12 baterias pra cá. É isso aí, galera. Então, esse foi o recado que a gente trouxemos para falar sobre o UFC. E nós não falamos aqui sobre luta. Falamos sobre o empreendimento e sobre um negócio que foi de luta e que muda vidas e muda vidas de muita pessoa, como desse brasileiro que ganhou o UFC da Casa Branca e pediu a noiva de casamento. A noiva tá felizona da vida, né, cara? É muito legal, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a mensagem que a gente quis trazer aqui, né? São conteúdos que a gente está se esforçando ao máximo, estudando ao máximo para entregar qualidade para você que está do outro lado aí. E o mínimo que você pode fazer é deixar o like. Então você que está aí, ó, deixa o like, compartilha, comenta, que para nós é muito importante. E nós vamos estar sempre aqui entregando gratuitamente, com o maior carinho e com o maior amor, o melhor para vocês aí. Valeu, galera. Magnus Grill. Na veia! Valeu, até mais, galera.